Entre sombras e sussurros eu observo. Eu sou Chiron, e este é o ciclo do medo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Ciclo do Medo, onde cada história é mais sombria do que a última, e cada mistério leva você mais fundo nas trevas. Prepare-se para entrar em um mundo onde há linha entre a vida e a morte. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida e ative o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo. Comente o que está fazendo agora, enquanto escuta nossos relatos, e de qual cidade e qual horário do dia você está nos assistindo. Fique conosco, porque o que está por vir vai te deixar sem fôlego e, quem sabe, talvez te faça pensar duas vezes. Minha vida sempre teve gosto de coisa inacabada. Sabe aquela sensação de estar sempre no lugar errado, na hora errada, vivendo a vida errada? Pois é, era isso. Era exatamente isso. Meu nome é Marina, e até pouco tempo atrás eu achava que meu único destino era repetir os erros da minha mãe. Relacionamentos fracassados, empregos que não duravam mais do que 6 meses, uma ansiedade que me consumia até nos dias de sol. Eu vivia num ciclo cinzento, como se tudo ao meu redor estivesse embaçado, distante, como se eu estivesse olhando para minha própria existência de fora, sem conseguir tocá-la de verdade. Acordava todo dia cansada, como se a noite tivesse sido uma batalha. E talvez fosse. Talvez meu corpo estivesse dormindo, mas minha alma não. Só que isso eu só fui entender bem depois. Naquela manhã de sábado, eu não tinha nada melhor para fazer. Peguei minha sacola de pano, calcei o chinelo e fui até a feira da esquina. Era pequena, só umas 4 ruas de barracas apertadas, cheiro de pastel, de peixe e de frutas cortadas. Eu andava entre as cores, tentando parecer normal. Mas por dentro, eu só queria desaparecer. Foi quando ela apareceu. Uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Nem feirante, nem freguesa. Só ali. Ela se aproximou sem pedir licença, com os olhos grudados nos meus. Eram escuros, mas tinham um brilho estranho, profundo, como se ela tivesse me visto em 1000 versões diferentes de mim mesma. Ela me estendeu um pedaço de papel, pequeno, amarelado e cheio de símbolos que eu não conhecia. Antes que eu perguntasse qualquer coisa, ela falou, com uma voz tão calma que parecia um sussurro dentro da minha cabeça. Você não está vivendo o seu verdadeiro destino. Eu ri. Ou melhor, soltei aquele meio sorriso cínico de quem já ouviu muita besteira na vida. Mas antes que eu pudesse retrucar, ela apontou para o verso do papel. Era um endereço, um bairro afastado, Zona Norte. Eu nunca tinha ido até lá. Se quiser mudar tudo, vá até lá, mas vá sozinha e antes do pôr do sol. Ela se virou e sumiu entre as barracas, como se nunca tivesse estado ali. Fiquei parada olhando para o papel, o coração acelerado, a pele arrepiada. Senti uma pontada no estômago. Não era dor, era chamado. Voltei para casa com aquele papel queimando na mão. Tentei ignorar. Joguei em cima da mesa. Fui tomar banho, fiz café, vi televisão. Mas não adiantou. Era como se algo tivesse entrado em mim, algo que sempre esteve ali, mas agora tinha acordado. Às 16h23, sem saber explicar porquê, peguei uma mochila, coloquei o papel dentro e saí de casa. O endereço me levou a uma rua estreita, silenciosa, quase esquecida pelo tempo. As casas tinham muros baixos, pintura desbotada, mas havia uma no fim da rua que parecia diferente. Não pela aparência, era só uma casa velha como todas as outras, mas o ar ao redor dela era denso, quente, como se respirasse. Subi os 3 degraus da entrada e bati na porta. Demorou. Por um momento, achei que tinha sido tudo loucura da minha cabeça, que eu devia voltar, fingir que nada tinha acontecido. Mas então a porta se abriu, e ali estava ela, a mesma mulher da feira,
agora mais nítida, os cabelos brancos presos num coque, a pele cheia de marcas do tempo, e os olhos... os olhos. Eles pareciam atravessar meus ossos. Você veio, ela disse sem surpresa alguma. Entre, não temos muito tempo. Meu corpo entrou antes da minha mente decidir. A casa cheirava a ervas, incensos e coisa antiga. Tudo parecia suspenso no ar. O tempo, o som, até a luz. Como se aquele lugar não pertencesse totalmente a este mundo. Sentei onde ela mandou, num banco de madeira torto, perto de uma mesa coberta por um pano escuro, com símbolos parecidos com os do papel. Ela ficou em silêncio por um tempo, me observando, como se estivesse esperando algo que só ela sabia o que era. Você sente, não sente? Ela perguntou. Esse buraco, essa sensação de que sua vida não é sua, que você está numa estrada que nunca escolheu. Eu assenti, a garganta travada. Porque não é, ela continuou. Você foi arrancada do seu verdadeiro caminho, mas ainda há tempo de voltar. Eu não perguntei como, nem por quê. A verdade é que uma parte de mim já sabia, já esperava por isso. Mas e se não for real? Consegui sussurrar. E se for só mais uma ilusão? Mais uma decepção? Ela sorriu. Não com deboche, mas com compaixão. Você não estaria aqui se não estivesse pronta. E ninguém volta a ser quem é, sem dor. Ela se levantou e pegou algo numa prateleira. Um espelho antigo, oval, trincado nas bordas. Olhe, ela disse. E quando eu olhei, não vi só a mim. Vi sombras atrás dos meus olhos. Vi versões de mim mesma que eu nunca tinha vivido. Vi fogo, vi floresta, vi sangue, vi coroas de ossos. Vi mulheres dançando em círculos sob a lua. Vi olhares de medo. Vi perseguição. Soltei o espelho no chão. Ele não quebrou, mas algo dentro de mim... Sim. Essa é a primeira verdade, ela disse com firmeza. Agora você decide. Quer continuar sendo quem mandaram você ser? Ou quer acordar quem sempre foi? Eu fechei os olhos, respirei fundo e disse, sim, eu quero. Ela sorriu de novo, e naquele instante, tudo começou a mudar. Ela me levou até um cômodo nos fundos da casa. Era escuro com o teto baixo e janelas tapadas por panos grossos. O ar ali dentro parecia parado há séculos, quente demais para um fim de tarde. No centro do chão, havia um círculo desenhado com algo que parecia giz, mas não era giz. Tinha um tom escuro, quase vinho. Simbologia antiga. Estranha. Ao redor, velas. E no meio do círculo, aquele mesmo espelho oval. O mesmo que me fez ver o que não era possível esquecer. A mulher, que eu só soube mais tarde que se chamava Dona Lia, começou a acender as velas uma por uma, murmurando palavras numa língua que eu não reconhecia, mas que arrepiava minha nuca. Fiquei ali parada, como uma criança assustada. Mas era como se meus pés estivessem presos no chão, como se meu corpo dissesse, vai, enquanto minha mente gritava, fuja. É simples, ela disse, depois de completar o círculo. Você entra, fica de frente para o espelho. Eu vou guiar o ritual, mas o que será despertado? Só você pode lidar depois. E se eu quiser parar? Perguntei num fio de voz. Então é melhor nem começar, ela respondeu. Porque abrir essa porta é aceitar que nunca mais vai ser a mesma. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o eco dentro do peito. Mas havia algo mais forte do que o medo. Um tipo de saudade que não fazia sentido, como se eu estivesse prestes a reencontrar algo que perdi antes mesmo de nascer. Entrei no círculo. Dona Lia cortou levemente a ponta do meu dedo com uma lâmina pequena, de prata. A dor foi quase nada, mas quando o sangue caiu sobre o símbolo central, senti um calor subir pelo meu corpo, como se aquele traço antigo estivesse me absorvendo, reconhecendo, reclamando. Ela começou a entoar as palavras. O som era grave, lento, e parecia vir de baixo da terra, não da boca dela. Eu repetia como ela mandava. As frases eram estranhas, mas mesmo sem entender, elas pareciam fazer sentido.
como se eu já as tivesse dito antes, num tempo que não era esse. O espelho à minha frente começou a embaçar. Aos poucos, a imagem que eu via já não era a minha. Era outra. Era eu, mas com roupas antigas, olhos pintados, marcas no rosto. E em volta de mim, mulheres. Várias, todas com olhos parecidos com os meus. Algumas choravam, outras sorriam, e uma delas, mais velha, de cabelos longos e brancos, estendeu a mão do outro lado do espelho, como se quisesse me tocar. Eu tremia, mas não de medo. Era como febre, como se minha pele fosse pequena demais para o que estava despertando dentro de mim. Dona Lia continuava. Agora sua voz era mais rápida, mais forte. As velas tremulavam, mas nenhuma se apagava. E então veio o som. Um sussurro no fundo da minha cabeça. Você voltou. Caí de joelhos dentro do círculo. Minhas mãos ardiam. Quando olhei, vi símbolos vermelhos se formando nos meus pulsos. Marcas que queimavam, mas não machucavam. Eram belas, mas antigas, como selos sendo rompidos. É isso, disse Dona Lia. A parte esquecida de você está abrindo os olhos. Aos poucos, o espelho voltou a refletir só a mim. Mas algo estava diferente. Não era mais o mesmo olhar. Eu me olhava e me reconhecia. Mas não como Marina, não completamente. Era como se Marina fosse a capa, e algo por baixo finalmente tivesse sido desenterrado. Saí do círculo cambaleando, cansada, suada, mas viva como nunca antes. Você vai começar a ver as mudanças, disse Dona Lia. Coisas que você achava impossíveis vão acontecer, mas tudo tem seu preço. Que tipo de preço? Perguntei, mas ela só me encarou em silêncio. Antes de ir embora, ela me entregou um colar com uma pedra escura, quase preta, mas com reflexos vermelhos. Isso vai proteger o que você está despertando, mas se quebrar, cuidado. Voltei para casa sem lembrar direito do caminho, como se meu corpo tivesse vindo sozinho, guiado por uma força que agora vivia dentro de mim. Naquela noite, dormi como se tivesse caído num abismo e comecei a sonhar, mas os sonhos não eram meus. Acordei com a sensação de que havia se passado uma semana inteira, mas quando olhei no celular, eram apenas 6 da manhã do dia seguinte. O corpo doía, mas era uma dor diferente, não física. Era como se meu corpo estivesse se reajustando a algo que ele havia esquecido como carregar. Meus ossos pesavam, minhas veias pulsavam como se corressem por caminhos novos, ou antigos demais para lembrar. Fui até o espelho do banheiro. Era eu, mas não era. Meus olhos estavam diferentes. O formato era o mesmo, mas havia algo no fundo deles. Uma firmeza. Um olhar que eu nunca tinha visto em mim. Como se uma outra presença estivesse ali. Não de fora, mas de dentro. Passei o dia em silêncio. Evitei ligações, evitei gente, evitei até minha vizinha fofoqueira, a Dona Carmen, que sempre me parava no corredor para falar da vida dos outros. Eu não queria ouvir vozes, porque, para ser sincera, já tinha vozes demais dentro da minha cabeça. Começou com o cheiro. No mercado, senti um cheiro forte vindo de um homem que passou por mim. Era suor e algo podre. Não físico, era espiritual. Um cheiro de mentira, de traição, de podridão escondida. Ele me olhou desconfiado e desviou rápido. Depois, vieram os sussurros. No meio da tarde, enquanto passava perto de uma praça, ouvi um grupo de crianças brincando. Só que uma delas me encarou fixamente e disse: "Você voltou." Ela tinha no máximo 5 anos, mas os olhos não eram de criança. Fingi que não ouvi, mas minha pele se arrepiou inteira. Aquilo não era imaginação. Quando cheguei em casa, meu celular estava com mensagens de um ex, o Henrique, alguém que eu jurava nunca mais querer ver na vida. Ele me mandava áudios pedindo desculpas por tudo, dizendo que sonhava comigo todas as noites, que via meu rosto até quando fechava os olhos. Eu deveria ter sentido raiva, ou pelo menos estranheza, mas o que eu senti lá foi controle. Eu sabia que era efeito do ritual, alguma energia que agora pairava ao meu redor, algo que me fazia ser vista diferente, como se minha presença agora mexesse com os outros.
como se o mundo ao meu redor estivesse tentando se reorganizar, por minha causa. Nos dias seguintes, as coisas escalaram. Gente que nunca me notava, agora me olhava como se eu tivesse luz própria. Comecei a fechar negócios no trabalho que antes ninguém confiava em mim para fazer. O gerente, que me tratava com descaso, agora me tratava com cuidado, quase com medo. Meu salário aumentou em menos de 2 semanas, sem explicação. Mas aí vieram os sonhos, ou melhor, as memórias. Sonhava com florestas, com bruxas, com perseguições, com chamas, com cânticos em línguas mortas. Sonhava sendo morta e também sonhava matando. Sentia a dor da fogueira. E depois sentia o poder correndo pelas mãos, invocando tempestades, controlando o tempo, dobrando a vontade dos outros. Comecei a acordar falando em idiomas que eu nunca aprendi. E então percebi. Não eram só sonhos, eram vidas. Acordava chorando por gente que nunca conheci, por lugares que nunca estive. Mas tudo dentro de mim dizia: isso é seu, você só esqueceu. E quanto mais eu me abria para isso, mais os outros se afastavam. Meus amigos começaram a mudar comigo. A Juliana, minha melhor amiga desde a adolescência, me dizia que eu estava diferente, que meu olhar dava medo. O Felipe, com quem eu estava começando a me envolver, parou de responder minhas mensagens do nada. E quando o encontrei por acaso, ele só disse: Você não é mais a mesma. Tem algo em você que me arrepia. Eu deveria me sentir mal, mas não sentia. Na verdade, sentia que agora, finalmente, era eu. Dona Lia não apareceu mais. Tentei voltar àquela casa, mas quando cheguei na rua, ela não estava mais lá, como se nunca tivesse existido. Perguntei para vizinhos, bati em portas. Ninguém sabia de nada, mas no fundo, eu sabia que ela tinha feito o que precisava. O ritual não era um presente, era um despertar. E agora, o resto do caminho era comigo. Aquela noite fiquei de frente para o espelho do meu quarto. Olhei fundo e juro, por um segundo, a imagem tremeu, como se algo por trás dela se movesse, como se a eu do outro lado estivesse esperando que eu chamasse. Mas ainda não era hora. Ainda não. Só que uma coisa estava clara. Eu não mudei o meu destino. Eu puxei o fio que o reconecta. E agora, ele vinha vindo. Contudo, as noites começaram a mudar. Antes meus sonhos eram janelas, agora eram portais. Eu não dormia, eu atravessava. De olhos fechados, eu sentia o cheiro da floresta, da terra molhada, o peso do vestido sobre o corpo, os pés descalços sobre raízes antigas. Eu ouvia nomes que nunca falei, mas que soavam como meus. Marinazi, alguém dizia. Não Marina, Marina com 2 N. Como um eco antigo carregado de poder. Acordava com a boca seca, o coração acelerado e suja. Sim, uma noite acordei com os pés cobertos de terra. Terra de verdade. Debaixo das unhas, nas solas, como se eu tivesse andado quilômetros por um lugar que nem existe mais, ou que existe, mas não aqui. Comecei a anotar os símbolos que apareciam nos sonhos, sempre os mesmos. Espirais, triângulos entrelaçados, algo como olhos dentro de chamas. Cada vez que eu escrevia, meu corpo reagia. Calafrios, tremores, calor. Busquei na internet, em livros, e o que encontrei me deixou em silêncio por horas. Aqueles símbolos pertenciam a linhagens antigas de bruxas, cultos matriarcais que existiram antes da colonização. Mulheres que foram apagadas da história, perseguidas, mortas, mas que deixaram rastros em registros proibidos. Alguns chamavam essas mulheres de filhas da loba, outras de as que voltariam. E mais de um texto falava do mesmo presságio. Quando a herdeira marcada despertar, as fendas se abrirão, e os ecos do que foi retornarão. O mundo a reconhecerá, e também a temerá. Fechei o livro com a respiração presa, porque eu sabia. Eles estavam falando de mim. Eu era uma delas. Sempre fui. Só que esquecida, selada, contida. E o ritual com Dona Lia não me transformou em outra coisa.
Ele quebrou o lacre. A coisa inteira estava dentro de mim o tempo todo, dormindo, agora acordada. Foi então que a realidade começou a rasgar. Começou sutil. Espelhos que embaçavam sem motivo, objetos mudando de lugar, a TV ligando sozinha sempre no mesmo canal, estática, mas com sussurros, vozes distantes dizendo meu nome verdadeiro, o nome dos sonhos. As pessoas começaram a me evitar mais abertamente. No trabalho, me olhavam com receio. Uma colega, a Rita, que antes era simpática, me disse que eu tinha uma sombra grudada em mim. No dia seguinte, pediu transferência para outro setor. Na rua, crianças me encaravam como se me vissem brilhar. Animais me seguiam. Gatos pretos apareciam na minha porta. Um corvo em plena cidade. Pousou no parapeito da minha janela e ficou ali, por horas, só me olhando. Mas o pior foi com minha mãe. Fazia dias que eu não a via. Quando fui visitá-la, percebi que ela estava estranha, quieta, evitava me encarar, cozinhava com as mãos tremendo. Quando perguntei se estava tudo bem, ela disse: "Você está diferente, Marina. Tem algo no seu olhar que me dá medo, algo que eu já vi antes, na minha mãe e na mãe dela." Fiquei paralisada. "O quê?" Perguntei, quase sem ar. "Você sabe do que eu tô falando?" Ela respondeu. "A gente tem isso no sangue. Mas eu fugi. Minha mãe fugiu. A gente fingiu que não existia. Mas você puxou de volta." Minha mãe chorava. E mesmo com a dor nos olhos havia algo ali. Admiração misturada com terror. Ela sabia, sempre soube, mas nunca teve coragem de encarar. Ela me segurou pelos braços e disse: "Se você continuar, vai abrir portas que não se fecham. Eu não sei se você entende o tamanho do que despertou." E foi aí que eu percebi. O mundo estava me reconhecendo. Não só pessoas, o mundo mesmo, o tecido da realidade ao meu redor. Naquela noite, tive o sonho mais claro de todos. Estava nua no meio de um círculo de pedras. Ao meu redor, mulheres com roupas de outra era. Elas me tocavam, me marcavam com sangue e barro, me chamavam de aquela que voltou do esquecimento. E no céu, uma lua tão vermelha quanto carne viva. E então alguém, uma figura encapuzada, se aproximou e sussurrou no meu ouvido: "Você é a fenda. Você é a lembrança." E agora, eles também sabem. Acordei em pânico. O espelho do quarto, trincado. O colar que Dona Lia me deu, rachado. E uma frase escrita na parede em letras finas como garras: "Nem tudo que foi esquecido deve ser lembrado." Mas era tarde demais. Eu já tinha lembrado. E agora, eles também me lembraram. Depois daquela noite, eu parei de negar. Não era mais sobre curiosidade ou mudança de vida. Era sobre controle, sobre equilíbrio, sobre sobrevivência. Porque eu não estava mais sozinha. Desde o ritual, eu sentia presenças. Mas agora, elas estavam em volta, dentro, atrás, acima. Se eu fechasse os olhos por tempo demais, eu via vultos. Se olhasse no espelho por mais de alguns segundos, minha imagem tremia. E outra se formava por trás. Sempre um pouco mais próxima. Sempre um pouco mais parecida comigo. Mas não era eu. A realidade estava rachando. E eu era a rachadura. Fiquei dias sem sair de casa. O colar de Dona Lia, agora rachado, parecia emitir um som baixo, como um zumbido, constante. E quanto mais ele vibrava, mais minha casa se tornava um lugar estranho. As paredes faziam barulhos de madrugada, mesmo sem vento. A porta do banheiro batia às 3 em ponto, como se algo a empurrasse de dentro. E as luzes piscaram tanto que eu comecei a acender velas, não por misticismo, mas por medo. Comecei a gravar às noites. Instalei um aplicativo de gravação no celular e deixei ele rodando enquanto dormia. No primeiro dia, quando fui ouvir, quase joguei o aparelho longe. Às 03h17 da manhã, uma voz rouca, funda, masculina, disse claramente: "Ela acordou." E os selos caem com ela. Meu corpo inteiro gelou. Tentei racionalizar. Um ruído, uma interferência, um sonho misturado com realidade. Mas quando fui ouvir novamente, havia outro som por trás da voz. Risos.
rindo de mim, de nervoso, de maldade. Mas o pior ainda estava por vir. Na quarta-feira fui chamada pela supervisora no trabalho. Ela me olhou estranha. O ambiente parecia mais frio na sala dela. Marina, o que está acontecendo com você? Ela perguntou nervosa. Tem gente dizendo que você fala sozinha, que olha para as pessoas como se estivesse vendo, sei lá, almas. Eu só fiquei quieta. E ontem à noite, as câmeras do escritório gravaram você voltando, depois que todo mundo foi embora. Você ficou parada no meio da sala, se olhando para o teto. Por quase meia hora. Aquilo eu não lembrava. Eu juro por tudo que não lembrava. Ela me mostrou a gravação. Era eu. Sim, era. Mas não era. O corpo era meu. Mas o jeito, não. A forma como eu me movia. A postura. Os olhos... Meu olhar estava vazio. Como se eu estivesse lá, mas não estivesse. E então, no vídeo, eu falei uma frase. Só uma. A bruxa voltou. E ela quer tudo de volta. Saí dali tremendo. Pedi demissão no mesmo dia. Voltei para casa andando, chorando, aterrorizada com o que estava se tornando. Ou com o que estava deixando de esconder. Mas, em meio ao medo, havia uma centelha de verdade. Porque, no fundo, eu sabia que aquela não era uma possessão. Não era um espírito que entrou em mim. Era eu mesma. Um eu enterrado, um eu antigo, um eu silenciado. E ele estava assumindo. Naquela noite, decidi quebrar o colar. Dona Lia tinha dito para não fazer isso. Mas eu precisava entender. Precisava ver. Fui até o espelho. Acendi todas as velas que tinha e segurei o colar entre os dedos. Com um estalo seco, a pedra partiu. Na mesma hora, o espelho tremeu. O vidro vibrou como água. Minha imagem se distorceu. E então, ela apareceu. A outra eu, Marina. Os olhos eram meus, mas mais escuros. A pele era a minha, mas marcada com símbolos. A boca sussurrava algo sem som. E atrás dela, no reflexo, uma floresta, fogueiras, círculos e uma voz, a mesma de todos os sonhos, gritou: "Você nos abriu. Agora aguente." O espelho explodiu em rachaduras. As velas se apagaram todas ao mesmo tempo. E na escuridão do quarto, eu não estava mais sozinha. Algo respirava. Atrás de mim. Virei devagar, tremendo. Cada parte do meu corpo dizendo para correr. Mas meus pés estavam presos. E então, do escuro, um rosto. Parecido com o meu, mas mais velho, mais cansado, com olhos ocos e boca costurada. Ela chegou perto, encostou a testa na minha, e eu senti tudo. As fogueiras, a dor, a caça, o medo, o poder, o amor, o sangue, a fome, a promessa, a maldição. Vi todas as vidas que carreguei. Vi tudo o que me fizeram esquecer. Vi o que eu era. Quando ela recuou, falou, sem mover os lábios: "Você é a soma, o fim da linha, o despertar. Agora, eles vêm." E sumiu. Fiquei ali caída no chão chorando, tremendo e rindo. Sim, rindo. Porque agora eu sabia. Eu era muito mais do que Marina. E o mundo estava começando a lembrar. Foram 3 dias trancada dentro de casa. 3 dias sem sol, sem banho, sem abrir as janelas, só o escuro. O som do meu próprio coração e os resquícios da presença que passou por mim. Eu não conseguia sair do quarto. O espelho rachado ainda tremia de vez em quando, como se algo quisesse voltar ou continuar. O mundo lá fora me parecia distante, como um sonho antigo. Ir ao mercado, pagar contas, responder mensagens. Isso tudo era de outra vida. Da vida de Marina, aquela que eu acreditava ser. Mas agora, eu era outra coisa. Ou melhor, era o que sempre fui, e não sabia. Naquela noite do espelho, quando o colar se partiu, algo se soltou de vez. A energia ao meu redor mudou. Eu sentia a casa viva. As paredes pulsavam como carne. As sombras se moviam mesmo sem luz. E os objetos, canecas, quadros, chaves, pareciam reagir ao meu humor. Um dia derrubei uma lágrima sobre a mesa e o copo explodiu sozinho. Fui até a cozinha e, sem querer, pensei em fogo.
o fogão acendeu sozinho. Pela primeira vez percebi. A magia agora não era mais simbólica. Ela era real, física, palpável e perigosa. Comecei a escrever tudo, cadernos e mais cadernos, símbolos, nomes, sonhos. Rabiscava como se estivesse sendo guiada por outra mão. Uma caligrafia que não reconhecia, mas que saía de mim como se tivesse nascido ali. Foi assim que comecei a entender os padrões. A cada 3 noites, os mesmos nomes surgiam nos meus sonhos. Anara, Delmira, Solen, Eustáquia, Lourdes, Morgana, mulheres, todas com olhos parecidos com os meus, todas me chamando de última filha. Numa dessas noites, ouvi uma delas dizer: "Não é você que está nos lembrando, somos nós que estamos acordando com você." E foi quando comecei a ver as fendas, manchas no ar como dobras, como quando o calor distorce o horizonte. Pequenos pontos onde a realidade parecia se romper. Um deles apareceu na minha sala, flutuando perto da televisão. Quando me aproximei, vi, por um segundo, uma floresta do outro lado. Não uma floresta comum. Era a mesma dos meus sonhos, onde os círculos de bruxas dançavam, onde sangue molhava a terra como chuva. Toquei a fenda. Por um segundo, eu quase fui puxada. Consegui recuar a tempo. Mas a mão que entrou voltou queimada. E com um símbolo marcado na palma, um espiral duplo dentro de um triângulo. Na manhã seguinte bati no hospital. Mentira qualquer. Queimei fritando o ovo. A enfermeira olhou a marca e empalideceu. "Foi fogo comum que fez isso?" Ela perguntou. "Por quê?" Devolvi. "Porque parece marca tribal, antiga, como um selo." Ela ficou em silêncio. Mas eu vi o medo nos olhos dela. E pior, vi o reconhecimento. Era isso. As pessoas estavam sentindo. Algumas se afastavam, outras lembravam. Recebi uma ligação de um número que eu não conhecia. Quando atendi, ninguém falou. Mas ao fundo, ouvi o som de mulheres entoando cânticos, uma melodia lenta, antiga. E ao fim, uma voz sussurrou: "Está chegando a hora de escolher um lado." Desliguei, mas a ligação continuava na minha cabeça. Comecei a ter flashes acordada, não mais só nos sonhos. Estava na fila do banco quando, por um segundo, vi todos ao meu redor parados, como se o tempo tivesse congelado. E uma mulher, com pele azulada e véu nos olhos, caminhou entre eles, me encarando. "Você rompeu o véu. A realidade sente sua presença." Ela me tocou o peito com o dedo, ardeu e desapareceu. Quando o tempo voltou, ninguém pareceu ter notado, mas eu tremia. Olhei para a blusa, onde ela tocou. Havia outro símbolo marcado na pele. Comecei a entender que minha presença estava fragilizando as barreiras entre os mundos. Não era mais só sobre mim, era sobre algo maior despertando comigo. Fui atrás de ajuda. Procurei livros, fóruns, centros esotéricos, até igrejas. Em todos os lugares, a reação era a mesma: silêncio ou medo. Em uma tenda espiritualista no centro da cidade, um homem me olhou fixo e disse: "Você é das que foram apagadas. E agora voltou. Mas cuidado, nem todos vão aceitar sua volta." "Quem não vai aceitar?" perguntei. Ele abaixou os olhos. "Aqueles que sempre temeram o poder feminino, os caçadores, os seladores, os vigilantes." Essa palavra ecoou na minha cabeça. Seladores. A partir dali, tudo ficou mais intenso. Na rua, vultos me seguiam. Na água do banho, começavam a aparecer símbolos desenhados em espuma. Um cachorro latiu para mim com tanto ódio que seus olhos ficaram vermelhos. E então, um sonho final me deu a verdade. Eu estava diante de um altar. Velas negras ao redor, um trono de espinhos. E ali, sentada, eu mesma. Mas em outra forma, mais velha, mais poderosa, mais cruel. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Você não quebrou o ciclo. Você é o ciclo. E tudo está voltando com você." Acordei gritando. E em minha parede, escritas com a própria fuligem das velas: "Nem toda a verdade traz luz." Mas eu não ia parar. Mesmo com medo, mesmo sangrando,
mesmo sozinha, porque agora eu entendia, não mudei meu destino. Eu estava apenas desfazendo o feitiço que me impedia de vê-lo. Depois da última visão, percebi que não bastava mais sentir, sonhar ou resistir. Eu precisava entender. Havia algo no passado, algo enterrado, mas não metaforicamente, de propósito, por alguém. Voltei à casa da minha mãe. Já fazia semanas que eu não aparecia. Ela não me atendeu à porta de primeira. Hesitou. Só abriu depois que eu chamei 3 vezes. E quando abriu, não disse nada. Apenas me olhou, como se estivesse diante de uma tempestade prestes a cair. Eu preciso saber da nossa história, falei. Preciso saber sobre a nossa família, quem éramos, antes de virarmos isso aqui. Ela demorou para responder. Sentou no sofá, olhou para o chão e suspirou fundo. Os olhos dela estavam vermelhos, a voz quase sem força. Você quer respostas que queimaram com minha avó, Marina. Mas tem uma coisa. Ela se levantou, foi até o quarto e voltou com uma caixa de madeira, envelhecida, trincada, com um símbolo esculpido na tampa. O espiral duplo dentro do triângulo, o mesmo da minha mão. Abriu devagar. Dentro havia papéis velhos, um pedaço de tecido com manchas de sangue seco, uma foto em preto e branco de uma mulher que era idêntica a mim, só que tirada nos anos 20 ou antes, e um pequeno caderno de capa escura escrito à mão. Isso era da sua bisavó. Escondido por décadas, minha mãe dizia que ela era perturbada. Hoje eu sei que era outra coisa. Peguei o caderno nas mãos. Minhas mãos formigavam. As primeiras páginas eram datas, receitas de chás, orações misturadas com palavras em línguas arcaicas. Mas depois vieram os relatos. Hoje sonhei com o fogo de novo. Mulheres queimando, me chamando, dizendo que uma das nossas voltaria mais forte, que traria tudo de volta com ela. O nome dela será Marina, mas seu verdadeiro nome estará guardado no sangue, e a linhagem irá despertá-la. Fechei o caderno com as mãos tremendo. Ela tinha escrito meu nome, décadas antes do meu nascimento. E mais, dizia que eu voltaria. Procurei o sobrenome da minha bisavó nos registros públicos, nos arquivos históricos da cidade. Na biblioteca municipal, encontrei uma referência a ela em um jornal antigo de 1914. Mulher desaparecida após ser acusada de práticas de feitiçaria no interior de Minas. População teme maldição. Era ela, o rosto da foto. Meu rosto, a mesma alma. Voltei para casa com a caixa, os papéis, tudo. Espalhei tudo no chão da sala e comecei a cruzar datas, nomes, símbolos. Percebi que havia um padrão de reaparição. A cada 3 gerações, uma mulher da linhagem nascia marcada, sempre com dons que se manifestavam na juventude, sempre rejeitadas pela sociedade, sempre silenciadas por suas próprias famílias, até que, em algum momento, eram apagadas, mortas, internadas, sumidas. E então, tudo recomeçava. Quando entendi isso, chorei por horas, porque agora fazia sentido todo o vazio que sempre senti, a sensação de não pertencer, as crises de identidade, o medo que minha mãe sempre teve de mim, mesmo tentando me amar, porque ela sabia. Quando anoiteceu, uma das páginas do caderno caiu no chão sozinha. Era uma carta, escrita para mim. Se você está lendo isso é porque a hora chegou. Você é o que selaram com sangue, mas não puderam matar. O tempo gira, as almas chamam, as guardiãs estão voltando, mas com elas, os caçadores também. Não confie em quem diz querer te proteger. Confie na sua fome. Ela sabe o caminho, porque o mundo tentou nos esquecer, e agora ele vai se lembrar. A última frase era escrita com letras maiores, manchadas de sangue. Você é a herdeira do que nunca deveria ter sido esquecido. Quando terminei de ler, senti uma energia subir do chão, como se a casa inteira tivesse suspirado. Luzes piscaram. O espelho da sala trincou. E pela primeira vez, eu senti orgulho. Eu não era uma aberração. Eu era o resultado de séculos de força calada. E agora, era minha vez. Começou com o cheiro de queimado. Não era fumaça,
nem coisa elétrica. Era carne queimada e vinha de dentro da minha casa. Quando senti pela primeira vez, fui direto à cozinha, depois ao quarto, depois ao banheiro. Nada. Mas a cada noite ele voltava, e com ele vinham os sons, pernas arrastando, madeiras rangendo. O mesmo sussurro, repetido como uma prece torta. A herdeira voltou. Na terceira noite, a parede da sala amanheceu riscada, com símbolos que eu não escrevi, mas reconhecia. Símbolos de sangramento ritual, de encerramento de ciclo, de morte espiritual. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Eles sabem quem você é. Estão te cercando. Queime o que te prende. Respondi, mas a mensagem desapareceu antes que eu pudesse tocar na tela. Não só sumiu, evaporou. Como se nunca tivesse existido. Foi quando percebi. Eu estava sendo caçada, mas não por gente comum. Não eram padres, cientistas ou vizinhos paranoicos. Eram os seladores, figuras antigas, ocultas. Não eram bem humanos, e nem bem espírito. Seres criados, ou moldados, para impedir que mulheres como eu despertassem. No mesmo dia, vi o primeiro deles. Na rua, enquanto voltava da padaria, senti o ar pesar. E do outro lado da calçada, parado sob uma árvore seca, ele estava lá, alto, magro demais, com a pele esticada no rosto como cera derretida, os olhos escuros, fundos, sem brilho. Vestia um sobretudo antigo, como os de tempos coloniais. Não piscava, só me olhava. E quando nossos olhos se encontraram, senti algo dentro de mim apertar, como se meu corpo soubesse quem, ou o que, ele era. A mulher do mercadinho me empurrou sem querer, e quando olhei de novo, ele havia desaparecido. Mas na parede da árvore, gravado com faca ou unha, estava escrito: silêncio gera esquecimento. Voz gera guerra. Corri para casa, tranquei tudo. Apaguei luzes, acendi velas. No fundo eu sabia. Não adiantava trancar nada. Eles não entravam pela porta. Eles rasgavam o ar. Entrei em meditação. Foi quase instintivo. Sentei no chão, rodeada dos papéis e objetos da minha bisavó. Fechei os olhos. Me concentrei nos símbolos. Falei o nome que vinha nos sonhos. Marina Loba. Foi como girar uma chave num cadeado antigo. Um calor subiu pela minha espinha. Minha pele ardeu nos pontos das marcas. A vela da minha frente explodiu em chamas pretas. E eu ouvi a voz não em volta, dentro. Você não é caçada. Você é a própria caçadora. Lembre-se. Me vi diante de uma fogueira. Dezenas de mulheres em volta. Umas jovens, outras velhas. Algumas com o rosto machucado, outras com olhos de ouro. Todas me olhavam com reverência. Uma delas, a mais velha, com a pele escura e tatuagens no rosto, veio até mim e sussurrou: seu sangue é chave. Seu grito é feitiço. Sua raiva é herança. Quando abri os olhos, ainda sentada no chão da sala, o mundo estava silencioso demais. Olhei para a porta da frente e ela estava aberta. Eu sabia que tinha trancado. Fui até lá, pé por pé, e olhei para o corredor. Lá estava ele de novo, o selador. Agora mais perto, quase em frente à minha porta. Atrás dele, 2 outros. Uma mulher sem rosto e uma criança de olhos vazios. Eles não falavam, mas pensavam. E eu sentia: feche o que foi aberto, antes que o mundo te veja como inimiga. Fechei a porta com força. As velas apagaram todas ao mesmo tempo, e ali no escuro senti a energia da casa mudar. Não de medo, de resposta. A magia que eu carregava estava crescendo, e ela não ia mais aceitar prisão. Fui até o banheiro. Com a faca ritual da minha bisavó, cortei o próprio dedo. Escrevi no espelho com meu sangue: eu sou o retorno. Eu sou o fogo esquecido. O espelho respondeu, trincando sozinho. E minha imagem piscou. No lugar do meu rosto, vi Marina, vestida em trapos, com os olhos negros como breu. Atrás dela, todas as outras. E uma frase ecoou em mim sem voz: você é o selo que se quebrou. Agora
comece a lembrar tudo. Lembrar parecia um privilégio no começo, um presente, um acesso a algo que me foi tirado à força. Mas conforme as memórias voltavam, eu percebia que nem tudo o que ficou no esquecimento foi injustiçado. Algumas coisas foram enterradas por necessidade. As visões não vinham mais só durante o sono. Elas vinham enquanto eu comia, enquanto escovava os dentes, enquanto olhava pela janela. Começaram como flashes, depois como filmes e, enfim, como possessões breves. Eu me via de fora, uma mulher com minha aparência, mas muito mais velha e infinitamente mais poderosa. Ela caminhava por vilarejos com um colar feito de dentes humanos, tocava crianças doentes e as curava com um sopro, mas também arrancava a alma de homens cruéis com um olhar. Uma figura que era adoração para uns, terror para outros. Vi corpos queimando e não chorei. Vi pessoas ajoelhadas oferecendo sangue e aceitei sem culpa. Vi mãos amarradas e olhos suplicantes, e vi a mim mesma, com o rosto sem emoção, decidindo quem vivia e quem morria. Aos poucos entendi. Nem toda versão de mim foi inocente. Na vida atual, eu me considerava uma vítima, uma mulher azarada, traída, sozinha, quebrada. Mas no passado, eu fui algo diferente. Fui justiceira, fui vingança, fui a força que veio depois da dor. E às vezes fui cruel. As seladoras de minha linhagem não eram apenas curandeiras, eram juízas, bruxas da guerra, evocadoras da sombra e da fúria feminina que sempre foi reprimida. E agora, tudo isso voltava comigo. Uma noite acordei com as mãos queimando, literalmente. A pele das palmas latejava e marcas surgiram como se estivessem sendo entalhadas por dentro. Símbolos de evocação. Peguei o espelho, me olhei e não me reconheci. Meu rosto tinha os traços certos, mas o olhar era o de outra, de Marina. Aquela que nas vidas passadas fez pactos que até hoje ninguém ousa repetir. Acordei na sala, sentada no chão com livros abertos ao meu redor. Livros que eu jurei nunca ter visto. Um deles, em latim antigo, descrevia um ritual chamado Retorno dos Ecos, um feitiço usado por linhagens perdidas para recuperar as versões esquecidas de si mesmas. E eu tinha feito, sem perceber. Ou talvez, alguma parte de mim sempre soube. O ritual da Dona Lia, aquele dia na Casa Velha, não foi o começo. Foi só a última camada de um feitiço muito mais antigo, que eu mesma já havia lançado séculos atrás. Eu preparei minha própria volta. Comecei a ter visões de uma cidade antiga, em ruínas. Lá, em meio a pedras negras, vi uma versão minha sentada em um trono torto, feito de ossos. E ela dizia para uma multidão em prantos: não queremos justiça, queremos memória. A dor precisa lembrar para não se repetir. E a memória exige sangue. Acordei suando. Vomitei. Era como se tudo em mim estivesse tentando rejeitar aquele lado, mas já era tarde. Comecei a ver os efeitos no mundo real. Na rua, as pessoas desviavam de mim mesmo sem me conhecer. Os eletrônicos paravam de funcionar perto de mim. Lâmpadas estouravam. Animais me evitavam. E os seladores aumentaram. Agora eu os via em todos os lugares. Eles usavam rostos comuns, entregadores, pastores de igreja, homens de terno. Mas eu sentia. Eles exalavam controle, ordem, repressão. E começaram a se aproximar. Um deles tocou meu braço no metrô. Senti como se meu sangue congelasse. Ele sorriu, com dentes perfeitamente alinhados, e disse: você já foi selada uma vez. Podemos fazer de novo. Mas quando ele falou, algo em mim reagiu. Meus olhos tremeram. E por um segundo ele recuou, com medo, porque alguma coisa dentro de mim despertou. E ela não tem medo. Ela não se curva. Ela queima. Naquela noite, sentei no meio da sala, em círculo de velas. Abri os braços e disse em voz alta: se eu fui sombra, que eu me lembre. Se eu fui fogo, que eu incendeie. E a casa inteira tremeu. O vento passou pelas janelas fechadas. O chão pulsou, e da parede uma rachadura se abriu, mostrando a floresta das memórias, a que me chama desde o início.
a que guarda todas as versões de mim. E ela estava esperando. O ar na sala ficou mais denso, como se o tempo estivesse prendendo a respiração. A rachadura na parede não era só uma rachadura. Era uma fenda, uma passagem. Do outro lado, a floresta me chamava. Escura, viva, úmida. A mesma dos sonhos, das visões, das vidas passadas. Entrei sem pensar. Não caminhei. Fui puxada, como se cada célula do meu corpo estivesse voltando para casa. A travessia não doeu, mas algo em mim quebrou ao passar. A noção de tempo, de ego, de presente. Fiquei sem corpo por um instante, flutuante, como um pensamento que se lembrou de existir. Quando pisei no chão, a floresta me engoliu. As árvores sussurravam nomes, os galhos se curvavam para me tocar. Luzes flutuavam como almas em brasas, e no centro de tudo, uma clareira. Ali, dispostas em círculo, elas me esperavam. Minhas versões. Marina, a matriarca de olhos negros. Aurélia, a que morreu queimada. Rosa, a curandeira que envenenou os opressores. Beatriz, a filha abandonada que virou líder de um clã escondido. E outras, algumas humanas. Outras, já longe disso, todas eu. Sentada no centro do círculo, havia uma figura com um manto feito de sombras e corvos. Ela não tinha rosto, mas sua presença me fez tremer os joelhos. Ela era a soma, a origem, o núcleo da linhagem. Ela falou sem boca. Sua voz reverberou dentro da minha cabeça como um trovão abafado. Você atravessou, quebrou os selos, abriu o ciclo. Agora será julgada por todas nós. Tentei falar, mas minha boca não obedecia. Eu estava ali, exposta, nua de alma, sem defesa. Uma a uma, minhas versões vieram até mim. Cada uma encostava a mão no meu rosto, e eu revivia suas mortes. Afogada, enforcada, queimada, exilada, esquecida, enterrada viva, acusada, traída, destruída. Mas o que mais doeu não foram as mortes. Foi sentir o que elas fizeram antes de morrer, a fúria, a escolha, o feitiço, a linha entre justiça e vingança que tantas vezes cruzaram. Rosa me olhou com olhos vazios. Você nos chamou. Mas você sabe o que isso significa? Não totalmente, respondi com a voz embargada. Aurélia se aproximou. Uma cicatriz gigante cruzava seu pescoço. Você nos libertou, mas também libertou o que nos caçou. Aqueles que dormiam com a gente agora despertam também. Beatriz, com tatuagens vivas subindo pelos braços, segurou minha mão com força. Não basta despertar, é preciso escolher. Você vai repetir nossos erros? Ou vai ser a ponte entre o mundo deles e o nosso? Então a figura encapuzada ergueu a mão. Um círculo se abriu sob meus pés. Nevoeiro subiu. O tempo parou. E ela disse: Você não veio aqui para aprender. Você veio para lembrar. Agora lembre. Tudo. Fui arrastada pelo chão. A floresta sumiu. O céu virou sangue. Meu corpo desmanchou. E então eu vi tudo. As fogueiras, os pactos, as promessas. Vi quando eu, na forma de Marina, jurei que voltaria, que nada enterrado permaneceria em silêncio, que a linhagem não terminaria na fogueira. Vi quando fiz o pacto com o espelho de sangue. Vi quando plantei sementes de mim mesma em cada geração. Vi que fui eu que pedi para ser selada. Sim, eu me prendi, porque sabia que o mundo não estava pronto, e que eu mesma não estava pronta, mas agora estava. Voltei ao círculo, no chão, suada, tremendo, o rosto encharcado de lágrimas, e as outras versões me olhavam com algo novo. Respeito. A figura sem rosto falou pela última vez. Você lembra, você aceita. Agora carregue, porque tudo que foi esquecido caminha com você. E com um estalo de trovão invertido, a floresta desapareceu. Acordei no meu quarto, no chão, em posição fetal, mas não era a mesma. Senti meu corpo mais pesado, como se carregasse séculos, e minha pele estava marcada, símbolos antigos, agora gravados como tatuagens, e nos meus olhos, as cores de todas que viveram antes de mim. Não era mais só Marina, eu era todas, e agora o mundo. Sentiria isso.
Acordei num silêncio absoluto. O mundo parecia diferente, mais pesado, mais vivo, mais estranho. As sombras não apenas dançavam nas paredes, elas pareciam respirar comigo. O corpo doía, mas não como dor comum. Era uma dor ancestral, a memória da luta e da resistência de todas que vieram antes de mim. Eu sentia cada corte, cada queimadura, cada ferida que carregamos como marca de resistência e sobrevivência. Olhei minhas mãos e vi os símbolos tatuados, brilhando suavemente sob a pele. Não eram mais apenas marcas, eram portais. Passei o dia tentando me acostumar com essa nova realidade, mas havia algo me puxando para o limite. Uma voz dentro de mim, ao mesmo tempo doce e cruel, sussurrava: "Você é mais do que uma pessoa. Você é um legado, uma arma, uma chama que pode consumir tudo." Mas no espelho, aquela voz tinha um rosto que não era só meu. Era uma máscara formada pela fusão de todas as minhas versões passadas, tão bela quanto aterradora. Eu sentia a linha entre o que eu sou e o que eu deveria ser se desfazendo. Tentei conversar com amigos, mas eles me evitavam. Alguns até falavam de um olhar diferente, um ar estranho, quase hipnótico que eu agora tinha. No trabalho, as pessoas cochichavam, e sempre que eu passava, um silêncio cortante pairava no ar. Naquela noite, fui visitada em sonho por Dona Lia. Ela estava diferente, mais jovem, mas os olhos brilhavam com uma sabedoria feroz. "Marina", disse ela, "o poder que você trouxe de volta não é só seu. É uma chama antiga, mas que pode se tornar uma queimação sem controle. Você pode salvar ou destruir, pode guiar ou se perder. Não se esqueça, tudo tem um preço." Acordei ofegante e entendi que o preço do poder não era só meu destino, mas o destino daqueles que eu amava, porque já sentia que forças ao redor me observavam, querendo aproveitar essa brecha. No dia seguinte, ao voltar para casa, vi a mesma figura esguia e sombria do selador na esquina. Ele me olhava como se fosse um predador observando a presa. Mas algo em mim mudou. Desta vez eu não temi. Em vez disso, eu sorri. "Venha", pensei. "Está na hora de mostrar quem realmente sou." Naquela noite, eu não dormi. Senti o peso do olhar dele, do selador, como um nó apertado na garganta. Sabia que ele estava perto, esperando o momento certo para agir. Mas eu não seria mais a presa. Vesti uma velha jaqueta da minha bisavó, aquela com os símbolos bordados na manga, e saí para a rua. O ar estava pesado, carregado de energia. As sombras se alongavam, como se preparassem para a batalha. Lá estava ele, parado sob a mesma árvore seca do outro dia, como uma estátua feita de silêncio e escuridão. Me aproximei devagar, sentindo o poder crescente dentro de mim. Ele não disse nada, apenas ergueu a mão e a noite ao redor pareceu congelar. "Você não deveria estar aqui", ele disse, com uma voz que soava como um eco distante. "E você não deveria me caçar", respondi, com a voz firme, surpreendendo até a mim mesma. Ele riu, um som frio e vazio, e então avançou. Mas eu já não era a mulher frágil que costumava ser. Com um movimento rápido, invoquei as chamas que agora corriam em minhas veias. O fogo negro crepitou nas minhas mãos, iluminando a noite. Ele recuou assustado, mas não desistiu. A luta começou, não só entre nós dois, mas entre forças que nunca deveriam ter se encontrado. Explosões de luz e sombra, palavras antigas ditas em línguas que não existiam mais, o som de velas queimando até a cera. Eu sentia a presença de todas as minhas ancestrais me dando força. Em meio à batalha, ele tentou selar meu poder, murmurando encantamentos de prisão, mas eu quebrei os feitiços com um grito que ecoou pela cidade. Foi quando percebi o que a Dona Lia queria me avisar. O poder que eu carregava podia salvar, mas também destruir. Não podia deixar que a raiva me consumisse. Com esforço, canalizei a energia para um círculo protetor ao meu redor. Ele gritou furioso e desapareceu em uma fumaça negra. A cidade voltou a respirar. Eu fiquei ali, sozinha, mas diferente, mais forte, mais consciente do perigo. Sabia que essa batalha era apenas o começo. Eu havia despertado para um mundo que me queria morta, mas agora eu estava pronta para lutar.
Os dias seguintes foram uma mistura de vigilância e inquietação. Eu sabia que os seladores não desistiriam tão fácil. Eles estavam lá, escondidos nas sombras do cotidiano, no sorriso falso do vizinho, na voz calma do colega de trabalho, no olhar frio de desconhecidos na rua. Mas a maior batalha não era contra eles. Era dentro de mim. Sentia a chama do poder queimando. Ardiam os símbolos na minha pele. Era como carregar um vulcão prestes a explodir, uma força que podia libertar ou destruir. À noite, quando fechava os olhos, as vozes das minhas ancestrais se misturavam aos sussurros sombrios dos seladores. Elas me lembravam quem eu era, o que eu podia ser. Eles tentavam me fazer duvidar, a questionar meu direito de existir. Um conflito interno que me drenava. Numa dessas noites, tive um sonho diferente. Estava em um campo aberto, com o céu em chamas. Diante de mim, uma figura imensa, metade luz, metade sombra. Ela me estendeu a mão e disse: "Você pode escolher ser a luz que queima a escuridão ou a sombra que consome a luz." "O que eu sou?" perguntei. "Ambos", respondeu ela. "O equilíbrio é frágil, mas é a única forma de sobreviver." Acordei com um nó na garganta. Sabia que estava no limite. O poder não era só um presente, era uma responsabilidade e um perigo. Comecei a buscar controle, meditação, leitura dos antigos textos, rituais que minha bisavó deixara. Mas a sombra dentro de mim crescia, às vezes insistente, quase sufocante. Na rua, vi o selador de novo. Desta vez, ele não atacou, só ficou parado, observando. Seus olhos vazios pareciam me desafiar. Eu sorri. "Ainda não terminou", disse, firme. Ele desapareceu em fumaça. Senti um frio na espinha. Sabia que a batalha final estava chegando e eu precisava estar pronta para não perder a mim mesma. O ar estava carregado de tensão, como se o próprio universo segurasse a respiração. Eu sabia que algo grande estava para acontecer. No meu quarto, ao redor dos símbolos que agora brilhavam na minha pele, sentei em silêncio e me concentrei. Era hora de aceitar tudo: as vidas passadas, o poder, a responsabilidade, a escuridão. Fechei os olhos e deixei que a energia me atravessasse. Vi imagens que me assustaram: fogueiras, perseguições, pactos quebrados. Vi mulheres da minha linhagem caindo e se levantando vez após vez. Mas no meio desse caos, vi algo diferente. Um círculo de mulheres, unidas, fortes, invencíveis. Eu não estava sozinha. Abri os olhos e peguei o caderno da minha bisavó. Ali, uma página nova aparecia, como se fosse escrita por uma mão invisível. "Marina, você é a herdeira do que nunca deveria ter sido esquecido. Seu destino é ser o fogo que purifica e o escudo que protege. Mas lembre-se, nem tudo que retorna deve ser libertado. A força está em escolher o que carregar e o que deixar para trás. A verdadeira bruxaria é a do equilíbrio." Naquela noite o selador voltou, mas eu estava pronta. Com a chama negra em minhas mãos, invoquei a força de todas que vieram antes de mim. Ele tentou me calar, mas meu grito foi mais forte. A batalha foi feroz. Luz e sombra se chocaram e a cidade sentiu a reverberação. No fim, ele caiu, não destruído, mas derrotado. Me aproximei, o olhando nos olhos vazios. "Não é o fim", disse ele. "A guerra está só começando", sorri. "Para você, talvez, para mim, acabou de começar de verdade." Naquela madrugada, entendi finalmente. Fiz bruxaria para mudar meu destino, mas, na verdade, ele sempre foi meu. Eu sou a herdeira, a guardiã do que foi proibido, o fogo que nunca deveria ter se apagado, e estava pronta para assumir meu lugar. O silêncio após a batalha era estranho. Não era paz, nem alívio. Era um espaço entre mundos, uma espera pelo que viria a seguir. Eu estava cansada, mas viva. O poder dentro de mim pulsava como um coração selvagem. Nas semanas seguintes, comecei a entender o que realmente havia despertado. Não era só a magia antiga, nem só minha linhagem. Era uma força que havia sido selada para proteger o mundo e também para manter segredos sombrios escondidos.
Enquanto pesquisava os símbolos dos meus sonhos, encontrei relatos em livros raros e manuscritos esquecidos. Falavam de uma linhagem de bruxas poderosas, guardiãs de um conhecimento proibido, caçadas e silenciadas brutalmente. Tudo batia com minha história, meu sangue, meu nome. Eu não era uma pessoa comum. Fui selada, apagada, contida. Mas o ritual não criou uma nova versão de mim. Ele desenterrou a verdadeira. Agora, a magia pulsava em mim com uma força que assustava. O mundo ao meu redor começou a reagir. As pessoas sentiam. As forças que me queriam morta recuavam. E a floresta dos meus ancestrais crescia dentro de mim, um lugar onde o tempo não existia, onde passado e presente se misturavam. Não era uma escolha fácil, nem um caminho seguro, nem tudo que me foi tirado deveria voltar. Mas voltou, porque eu sou a herdeira do que nunca deveria ter sido esquecido. E com esse legado eu faria a diferença. Eu seria o fogo que ilumina a escuridão, a voz que rompe o silêncio, a força que desafia o destino. Minha vida nunca mais seria a mesma, e eu nunca mais teria medo. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a continuar trazendo mais conteúdos incríveis para você. E claro, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. Na sua tela estão aparecendo outros vídeos com histórias que vão te prender do começo ao fim. Escolhe um deles e continua maratonando com a gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.